Está entrando no ar a Rádio do Futuro. Ora, meus amigos, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. Hoje, mais um vídeo especial, mais uma das vozes femininas da Rádio Cidade a passar aqui pelas memórias. Hoje tenho a queridíssima Selma Boirot. Apesar de estamos a gravar isto em dia de Carnaval, por isso é que ela está toda carnavalesca, toda contente. Vocês já vão ver isto no sábado, por isso, olha, aguenta-se. Dia de Carnaval também é para a gente ir curtir, não é para estarmos aqui a ver vídeos. Selma, antes de mais, muito obrigado por teres vindo aqui ao canal. Já lá vão uns aninhos, não é? Desde que havia malta a chatear-se por causa da Rádio Cidade. Olha, antes de mais nada, eu que agradeço, porque eu estava cá fazendo minhas contas, eu estive por aí, saí daí em 1990. Então, olha, depois desse tempo todo, ter alguma relevância, me trazer para o seu canal para a gente bater um papo, muito me orgulha. Muito obrigada. E, aliás, hoje é dia de parabéns para ti, não é? Porque eu vi nos comentários que hoje não, foi dia 1º. Dia 1, sim, portanto, no dia em que nós estamos a gravar isto. Isso. Exatamente. Estás a ver aquilo que eu estava a dizer, que eu não tenho grande prática como eu esqueço nos dias. No dia 1 de março foi dia de aniversário para ti, porque fez então anos que começaste a trabalhar na rádio, não foi? Que tu tinhas lá dito no... Sim, dia 1º de março foi o dia de estreia de uma emissora aqui do Rio de Janeiro, da onde eu falo, a Rádio Fluminense FM, conhecida como Maldita. Ela entrou no ar no dia 1º de março de 82, eu fui a primeira locutora a entrar no ar, e ali começava também a minha carreira como locutora. Eu nunca tinha feito rádio antes, foi a primeira vez, e dali eu não parei mais. Não estou no ar agora, não estou mais fazendo em direto, mas rádio continua morando no meu coração. Olha, e tinhas alguma experiência de comunicação, ou em 82 a rádio caiu-te assim nos braços, por acaso? Não, eu tinha feito a prova de acesso, como se chama? Propedêutico? Sim, deve ser. Para quê? Para que tu estás à faculdade? Isso. Sim. Porque aqui se chamava vestibular. Pronto, aqui é mesmo provas de acesso. Pois, então, eu tinha acabado de fazer a prova de acesso, em 80 eu entrei para a faculdade de comunicação. Sim. E aí, em 82, no iniciozinho do ano, saiu um anúncio no jornal convocando locutoras, e o anúncio deixava bem claro que deveria ter a formação do ensino médio. Eu não sei o equivalente em Portugal, me desculpa. É o 12º ano, é o nosso 12º ano. Mas... Ok. Tinha que ter essa formação, tinha que ter inglês fluente e boa voz. O inglês fluente eu sabia que eu tinha, porque eu tinha feito intercâmbio para os Estados Unidos, já tinha o curso completo de inglês. Ok. A boa voz, eu falei, não custa arriscar. Aí liguei lá, marquei meu teste. O teste era ler um texto com um monte de nomes estrangeiros misturados no meio. E eu, modéstia à parte, sempre tive uma muito boa leitura. Né? Desde muito nova, eu gostava muito de ler, gostava de fazer teatrinho na escola. Os professores sempre me convocavam para apresentar alguns eventos na escola, então eu já tinha aquela cara de pau que Deus me deu. Já tinhas à vontade em falar em público. É isso, eu já era bastante exibida, então eu falei, vou lá tentar. E, para minha sorte, ou para azar das demais, eu fui aprovada nessa que foi a primeira etapa do teste. A segunda etapa era aprender a mexer na mesa de som. E essa foi a parte que realmente me apavorou, porque até então eu não mexia em nada na minha casa. Eu lembro que minha irmã tinha uma aparelhagem de som assim, muito moderna, muito descolada, mas eu não podia passar perto.
Então, eu não tinha a menor intimidade com aqueles botões, aquelas coisas, enfim. Mas treinei, e essa era a segunda parte do teste. Eu consegui ser um pouco mais hábil do que outras tantas. De 8 pré-selecionadas, apenas 5 iam ficar e eu fiquei. E de todas elas, só 2 de nós não tínhamos experiência nenhuma anterior em rádio. Eu e uma outra menina que acabou ficando 2 meses na rádio. E eu não, eu insisti, eu gostei do negócio e daí continuo até hoje locutora. Pronto. Olha, e já que estamos a começar na tua história na rádio, quando é que se deu o convite para vires para Portugal, para a Rádio Cidade? Então, eu já tinha bastante experiência em rádio, já tinha passado por algumas emissoras, né? E eu fiz teste e ia me tornar apresentadora de telejornal de um canal local aqui. Estava lá gravando os pilotos e tal. Um belo dia, um ex-coordenador meu me liga e fala assim: olha, acabei de chegar de Portugal e você sabia que lá tem uma rádio que só tem brasileiros? Eu falei: que coisa bizarra. Ele se chama Rádio Cidade. Eu falei: nossa, que coisa, porque tínhamos uma Rádio Cidade aqui no Brasil. Aí eu falei: nossa, que bacana, né? E ele estava procurando uma voz feminina e eu indiquei seu nome, eles vão te ligar. Aí eu falei: tá, que bom, né? Legal. Não levei muito a sério. Um belo dia eu estou em casa, seu Rui Duarte me liga, aquele sotaque muito carregado, falando: aqui é de Portugal, eu sou da Rádio Cidade. Aí, na hora, eu pensei assim: é esse meu amigo me passando um trote. Peguei e desliguei o telefone. Falei: imagina, né, que o cara vai me ligar. Dali a pouco tocou de novo o telefone, era seu Rui. Olha, eu acho que teve algum problema na ligação e caiu. Aí eu, deve ser, a ligação estava horrível, né? E daí ele me convidou para ir para Portugal. Mas o esquema era o seguinte: eu tinha que estar em Portugal em 15 dias, porque foi naquele processo da rádio se tornar legal. Sim. Então, ela ficou fora do ar, mas ela já tinha uma data para reestrear. E aí eu falei: meu Deus, mas 15 dias para deixar o país, resolver conta em banco, imposto de renda, documentação, não sei se vai dar tempo. Ele falou: não, dá sim, eu estou te mandando a passagem. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa foi dizer lá na televisão que eu não ia mais ficar. Estranharam muitíssimo, né? E eu também vou te confessar que eu fiz isso com uma certa dor no coração, porque era sonho da minha vida, era apresentar telejornal. Portanto, podíamos estar a esta altura perante uma apresentadora de telejornal de renome, quiçá com um pezinho num ou outro programa de televisão. Ou não, né, Ricardo? Eu teimo em pensar assim: olha, eu fiz o que era para ser feito, né? Eu acredito muito que a gente é capitão do destino da gente. Então, naquele momento, eu acho que foi a melhor escolha e, sinceramente, não me arrependo em absoluto. O canal de televisão para o qual eu tinha feito o teste já nem existe mais. Daquele time de colegas que estava fazendo os pilotos, nenhum deles seguiu na profissão, nenhum deles teve espaço na profissão. Então eu falei: olha, vai ser... Se calhar até foi a decisão acertada. Então, eu falei: nossa, vai ser uma aventura, né? Assim, ir para um outro país, porque eu tinha morado nos Estados Unidos, mas lá pouca gente falava a minha língua. Eu falei: nossa, imagina ir fazer rádio num lugar onde eu não vou precisar falar um idioma estrangeiro, vou falar na minha língua, né? O que a gente pode até divergir, porque, na verdade, já deveriam ser línguas diferentes, né? Mas eu falei: eu vou. Aí conversei com os meus pais, eles deram maior força: vai ser legal, você vai ter a oportunidade de conhecer a Europa. Aí eu falei: eu vou.
Aí fui. Quando chego lá, encontro aquela deusa, aquela diva Adriana Sheldon, que inclusive me hospedou na casa dela, nos tornamos muito amigas, apesar dela ser carioca e eu também. Não nos conhecíamos aqui, só a conhecia de nome, ela também me conhecia de nome, mas não pessoalmente. E foi uma experiência maravilhosa. Cheguei lá, já tinha César Rosa, já tinha Eduardo Barbetti, outros brasileiros, e eu, olha, fui muito feliz. Foi pouco tempo, mas eu fui muito feliz aí. Lembras-te mais ou menos em que anos é que isso foi? Eu cheguei em 89, em outubro de 89, e vim embora para o Brasil em agosto de 90. Então foi mesmo. Não fiquei. Tu foste daquelas pessoas, já me contaram com o Sr. Rui Duarte, que dizia que se ficassem lá mais de 6 meses já dificilmente voltavam ao Brasil. Tu foste daquelas pessoas que 6 meses, e a saudade já está a apertar muito, porque também era à distância, era um outro país, era uma cultura diferente. Mas vou te falar que não foi a saudade que me trouxe de volta, não. Até porque meus pais eram muito desprendidos com relação a isso, sabe? Apesar das dificuldades todas de contato, porque naquela época era ligação telefônica só, era difícil. Meio de má qualidade. Sim, e era caríssimo, né? Então não dava para ficar muito tempo ao telefone, não tinha imagem, então era tudo por carta. Mandava uma carta, demorava a chegar, depois demorava a chegar a resposta. Mas, na verdade, o meu problema maior é que, a cada 6 meses, como brasileira, eu tinha que passar a fronteira e voltar para Portugal para que carimbassem meu passaporte. E me propuseram, olha, você vai ali pertinho, vai em Badajoz e resolve isso. Aí eu falei, o quê? Se eu tiver que atravessar a fronteira, eu vou querer passear na Espanha. Então eu vou a Madrid. Vou aproveitar que eu estou aqui para ir a Madrid, né? Mas o trem naquela época levava 12 horas, não era um trem expresso, era tudo muito difícil, né? E daí me cansou um pouco essa ideia, porque eu falei, poxa, nós temos um acordo, Brasil e Portugal, os portugueses que vão para o Brasil, às vezes moram lá a vida inteira sem precisar de visto, por que aqui a gente está... Mas é porque Portugal tinha entrado na comunidade europeia, isso não era uma exigência do país, era uma exigência do bloco. Da União Europeia. Então, nós passaríamos a ter que ir à fronteira a cada 3 meses. E aí eu falei, não quero brincar disso não, porque na verdade eu não tinha tempo de passear. Para Madrid, por exemplo, eu precisei ficar 3 semanas sem folgar para conseguir 3 dias de folga seguidos para ir a Madrid, sendo que desses 3 dias, eu perdi na viagem. Pois, assim, era complicado, era. Era muito complicado, sabe? Aí eu falei, não quero brincar mais não. E também porque me apaixonei por um rapaz que à época trabalhava na rádio, e aí o relacionamento não foi lá muito bem, tinha acabado, mas nós morávamos no mesmo lugar, que era uma espécie de moradia conjunta dos funcionários da rádio que não eram casados. E aí eu falei, não quero mais ficar aqui convivendo com uma pessoa que já não tenho mais uma relação com ela, então acho que está na hora de voltar. Olha, e diz-me uma coisa, continuaste ligado à rádio? Porque eu estive aqui a descobrir, estive a espreitar no teu perfil do Facebook e aparecem lá ainda mais fotografias, portanto, tuas ligadas à rádio, portanto, tu continuaste a ter projetos ligados à rádio. Sim, você diz qualquer rádio ou a qualquer rádio? Portanto, tu saíste de Portugal, foste para o Brasil, continuaste ligado à rádio? Sempre fui locutora de rádio. Vou tirar um pouquinho isso porque está me cansando. Eu era locutora de rádio em emissões diárias, em direto, até 6 meses depois de decretada a pandemia. Porque eu consegui ficar fazendo trabalho remoto. Mas aí, 6 meses depois,
passada a primeira vaga, não sei se é assim que vocês chamam aí, mas aqui a gente ia numerando, né, as ondas. Ah, passou a Nós primeira também. onda. Olha, Pois é, fomos para aí até à quarta ou à quinta vaga e pois agora, é. infelizmente, estamos com a situação da Rússia e da Ucrânia, Uhum. que pronto, tem estado a dominar as notícias pela negativa e, portanto, os telejornais deixaram de dar tanto enfoque aos números do Covid e Sim, passámos, infelizmente, a dar enfoque às notícias da Rússia e da Ucrânia. Portanto, e sim, então acho que já deixaram de contar as vagas. Também, de qualquer das maneiras, felizmente vacinados e afins, e parece que sim. os Eu números já, estão a diminuir, a ver se sim. acabamos com isto de uma vez por todas, porque precisamos de seguir a nossa vida. Pois então, passada a primeira vaga, a emissora que eu estava queria que todo mundo voltasse ao trabalho presencial. E eu falei não, porque não era a hora de voltar ainda. Eu falei, não vou voltar. Ah, então você não fica mais com a gente. Eu falei, beleza, vou ficar em casa, mas vou ficar saudável. E foi exatamente isso que aconteceu. Um grande número de radialistas doentes, porque vamos combinar que é o ambiente perfeito para o corona, né? Tudo Pois é um fechado, ambiente fechado, é sem calor. janela, todo mundo botando a boca no mesmo microfone. Aí, vamos trocar o protetor de microfone, cada um vai ter o seu. Mas não, na real, não é assim que funciona. Um dia um esquece, no outro dia o outro aparece com Covid, mas não sabia, mas aí já falou ali, já deixou ali contaminada a mesa. E aí eu falei, não, olha, e fora que eu moro numa cidade em frente ao Rio de Janeiro, do outro lado da Baía de Guanabara, se chama Niterói. Para eu chegar no Rio de Janeiro, usando o transporte público, eu levo de 1h30 a 2 horas. Então, também não seria um transporte seguro, porque os ônibus todos lacrados, nenhum ônibus do Rio de Janeiro tem janelas abertas, todos têm ar-condicionado por causa desse calor infernal. Claro. E a balsa que atravessa a Baía de Guanabara também é toda lacrada com ar-condicionado. Eu falei, gente, eu não vou me submeter a isso, eu já não sou garota, né? Eu Pois. já tenho uma idade. Eu não vou ficar dando mole para a Covid. Agora é outro cenário. Eu já tomei 3 doses da vacina, os sintomas realmente são ínfimos, parece uma gripezinha. Sim, olha, esta última variante, o meu filho mais velho apanhou o Covid na escola. Aliás, até foi só ele, como cá em casa estávamos todos vacinados juntos, acabou por ser só ele, e ele, tirando uma dorzita de cabeça leve, felizmente, valeu-lhe o facto que também já estava vacinado, mas felizmente uma dorzita de cabeça leve, porque senão nós nem sabíamos. Ele foi fazer o teste porque teve em contacto com um caso direto, porque senão não era pelos sintomas que nós dizíamos que ele tinha Covid. Mas pronto, Exatamente. felizmente, lá está a tua história, valeu-lhe o facto de estar vacinado. Olha, vamos andar aqui um bocadinho mais atrás. Portanto, Ok. tu continuaste a trabalhar no rádio até há bastante pouco tempo e tenho a certeza que vais voltar à rádio dentro em breve, que isso quando o bichinho está aí, dificilmente sai. Mas vamos voltar aqui à Rádio Cidade e diz-me lá, algumas das tuas melhores memórias desses 6, 7 meses. Tu tiveste pouco tempo na rádio, mas o teu nome aparece muitas vezes, principalmente no site do Saudade de Cidade. Tu deixaste saudades àquela malta. Olha, fico muitíssimo honrada em saber disso. É É sinal que verdade, eu o fiz teu um bom nome. trabalho. Ainda não há muito tempo te deixaram os parabéns. Eu de facto estranhei que só tinham uma fotografia tua, que acho que é um concerto qualquer que vocês foram assistir, não é? Pronto, portanto vamos lá então. Esses 6 meses, recordas-te que concerto foi esse que vocês foram assistir? Ai, não me lembro. Eu me lembro que um momento inesquecível para mim foi entrevistar o Bon Jovi, mas o concerto era à noite, nós fomos à tarde, saímos da Amadora, fui eu e o Jorginho. Nós Sim. fomos ao hotel para entrevistar a banda. Na verdade, quem nos recebeu foi o guitarrista à época, o Richie Sambora.
Ai, quase perdi o ar quando cheguei na suíte para entrevistá-lo, porque ele estava só de calça jeans, e eu quase desmaiei, mas eu já tinha lido antes que ele era casado à época com a Cher. Aí, e que ele gostava muito daquele chocolate M&M. Sim, os M&M's. Isso, os M&M's. Aí eu levei um saco enorme de M&M, pedi para o Jorginho, Jorginho, para aí. Desci, comprei um saco enorme de M&M e antes da entrevista começar, eu já dei o saco para ele. Eu falei assim, trouxe uma lembrancinha para você. Não é bem de Portugal, nem do Brasil, de onde eu venho, mas tenho certeza que você vai gostar. Ele passou a entrevista inteira mastigando. O Jorginho queria me matar, porque o som ficou todo... Mas, enfim, foi ótima a entrevista. À noite, eu tive a minha primeira gripe portuguesa. E, meu amigo, vou lhe falar, quase morri. Então, Quase morri. porquê? A gripe apanhou-te assim tão forte? Ou essa Olha, gripe tem a segunda... explicação que o médico me deu, eu não sei se real ou não, se para me tranquilizar, mas ele me disse assim: você é do Brasil? Chegou há pouco? Então, é a primeira gripe de vírus temperado que você tem. Você vem de país tropical. Você não está Pronto. acostumado com os vírus aqui, por isso que ela está pegando um pouco mais pesado. Olha, foi exatamente como a Covid que eu tive agora. Foi a 2 mudança, dias. foi a mudança Nossa! a mudança do clima. 2 dias de muita febre, muita dor no corpo, parecia que eu tinha apanhado. Eu falei, eu não estou acreditando, porque tinha o concerto dos Bon Jovi e 2 dias depois tinha o concerto do Fish, que era vocalista do Marillion. E eu sou muito fã do Marillion, sempre fui. E eu falei, cara, eu não vou conseguir ir, porque eu não estou conseguindo andar, não estou conseguindo ficar de pé. Mas, enfim, de qualquer modo, foi a primeira gripe. Fiquei bastante assustada com o atendimento médico, porque ele me disse com todas as letras, e você vai me permitir reproduzir aqui a frase do médico, eu vou lhe receitar uma pica no cu. Aí eu falei, oi? Eu fiquei paralisada, chocada, estarrecida. Eu falei, o senhor não está dizendo isso para mim, né? Eu nesse estado, e o senhor me diz isso? Aí ele, você é brasileira, é uma injeção na nádega. Eu, melhorou, doutor, melhorou. E para chegar na farmácia e pedir isso, me deu um certo constrangimento, mas enfim, foi assim. Já houve mais alguém a passar por aqui também que também me disse isso. Quem é que foi? Bom, não me lembro, mas também já houve alguém que me contou também que caiu nessa, mas pronto, isso é aquelas diferenças entre o português e o brasileiro. Tem outra também. Uma vez nós fomos ao estádio de Alvalade para pegar a nossa credencial, porque nós íamos trabalhar num jogo de futebol, fazendo a cobertura e tal. Sim. Quando nós chegamos no estádio, tinha umas 2 filas de pessoas dando a volta em volta do estádio. Eu falei, gente, o que é isso? É peregrinação? Aí eu falei, não, vamos ali no portão perguntar, né? Quando eu chego no portão, a fila inteira gritando, vá pro cu da bicha, vá pro cu da bicha. E eu, gente, estão me agredindo, mas eu não estou furando a fila, eu só quero uma informação. Aí tinha uma menina da rádio comigo, portuguesa, ela falou, Selma, segura a onda, só estão mandando a gente ir para o fim da fila. Eu, bom, então tá, ok, tá ótimo. Lá está outra vez as diferenças entre o português e o brasileiro. Olha, e esse jogo eu guardo muito fundo no coração, porque a gente ficava do lado de fora do estádio, lógico, não dentro do estádio, porque eu não entendo nada de futebol, sou mera torcedora, e a gente ficava do lado de fora, fazendo aquilo que a gente aqui no Brasil chama de oba-oba, né? Entrevistando Sim. as pessoas. E aí, tá torcendo para quem, né? Tá vindo da onde? Tal, fazendo aquele oba-oba, entrevistas de exterior, sim. Exatamente. E dando aquele serviço também, né? Olha, se você vier de transporte, se você vier de carro, aonde você pode estacionar, onde você compra uma água, né? A gente dando aquelas dicas e tal.
E lá dentro do estádio, participando da emissão, tinha um convidado especial. Ai, agora me falhou o nome dele. Era um grande jogador de futebol que fez muito sucesso na época da minha mãe, na Copa do Mundo de 60. Você sabe o nome dele? Assim de cabeça, não, Oh, meu mas. Deus, um senhor negro, super Eusébio? docinho. Eusébio. O E minha Eusébio? mãe era fã do Eusébio. O E aí grande. foram entrevistar o Eusébio na cabine de honra. Nós somos da Rádio Cidade. E daí ele disse assim: eu gosto muito de uma menina que tem lá, muito simpática, a Selma. Ai, Viste? eu falei, meu Deus, eu preciso contar isso para minha mãe, que o Eusébio me elogiou no ar. Eusébio é meu fã, mãe. Minha mãe ficou super feliz, cara. Foi assim, inesquecível. Olha, vamos. Eu vou compartilhar contigo aqui a minha tela. Uhum. Estás a conseguir ver o ecrã? Sim. Portanto, sim. eu estava aqui a comentar. Isto é o site do Saudade de Cidade que eu estava aqui a espreitar. Aonde apareces tu aqui, nesta foto aqui da dupla dinâmica, eu consigo identificar aqui o César Rosa. O filho dele aparece numa foto igual a essa na frente do Ruizinho depois. Esse que está escondendo o rosto é o Ruizinho. É o Ruizinho, pronto. Há aqui outra mais embaixo também, que tu apareces aqui também na mesma. Sim, com a Adriana. Pronto, aqui Cidade Live Concert, não sei se isto era nesse concerto ou não. Neste caso, a promoção de um concerto muito especial, o Nelson Mandela, realizado em 1988. E depois apareces aqui noutra fotografia também que está aqui em grande. Que coisa maravilhosa, adorei. E depois, para concluir, que eu disse que eu andava aqui à procura. Ai, que vergonha. Consegues ouvir? Sim. Então vamos ouvir a Selma a cantar. Definitivamente Cidade. Cidade vai te esquentar. O inverno vai passar. A vida nossa. Cidade vai te esquentar. César Rosa no rap. Na cidade todo dia, na cidade todo dia. Aqueça o coração aqui, que o inverno vai passar. Muito bom. Produção do Eduardo Barbetti, maravilhosa. Eu não sei se a música se desenvolve mais, mas acho que agora isto entra em loop, não é? Sim, era só o refrão que eu fazia, Pronto, né? E aí ele mixou diversas músicas que eram as músicas mais tocadas, como Pump Up the Jam, né? Pronto, maravilhosa essa montagem do Eduardo, maravilhosa. Pronto, foi para te recordar aqui. Estás a ver nestes, e portanto estás a dizer, tiveste 6, 7 meses, mas ainda aparece ali bastantes memórias tuas e bastantes recordações tuas desse tempo que por cá passaste. Que bom. Olha, e também pronto, já te vimos aqui cantar. Há quantos anos já não havias esta perna? Nossa, muito tempo, viu? Lembras do refrão, estás a ver?
eu não sei se tens mais alguma memória, mais alguma coisa que queiras, alguma boa recordação. Vamos deixar só pelas boas recordações, não? Ah, claro, claro. Mas Eu olha, acho que as ruins, a gente deve se lembrar delas porque fazem parte, ajudam a definir o nosso caráter, exatamente, mas também temos que exatamente, aprender a fazer como a água no rio e deixá-la seguir e deixá-la seguir caminho. exatamente. Eu Ah, penso mesmo. das boas recordações, ficou-te mais alguma coisa dessa passagem por Portugal? Bom, posso te contar mais um episódio muito engraçado. Estás à Numa vontade. determinada época, a Adriana Sheldon já contou isso aqui, mas é bom relembrar. O seu Rui fazia tabelas de locução mutantes. Nós não tínhamos um horário fixo para sempre. A Hum, gente ia mudando. Era um jeito bom dos ouvintes ficarem conhecendo a equipe toda de locução, né? Porque a cada momento estávamos num horário, exato. só ali a partir da dupla dinâmica é que foi fixado aquele horário, tal como era fixado o programa do César Rosa à noite. Então, teve uma época que eu fazia passagem de horário, eu entregava o horário para o César Rosa. E houve uma greve dos transportes públicos em Lisboa. Hum, E na passagem de horário a gente sempre puxava um papinho, trocava uma ideia. E aí o comentário era esse, né? E aí eu disse para ele no ar assim: "Ah, César, então, quando você sair do ar, aproveita que os transportes estão em greve, pega seu carro e vai fazer um bico de motorista. Eu, inclusive, ui, estou pensando nisso, de fazer um bico de manicure. Porque você sabe que a manicure que eu faço a minha unha aqui não, em Algés, é brasileira. Aí ele, hum. eu falei, pô, então, vai lá, faz um bico de motorista, rimos muito e tal. Acabou a passagem de horário, toca o telefone, era a esposa do seu Rui, dona Margarida, preocupadíssima, porque a gente tinha falado aquilo no ar. Eu falei, mas o que a gente falou demais? Olha, E, bico aqui em Portugal é sexo oral. Você vai ficar falando isso no ar a essa hora? olha, na altura ainda não tinha o célebre telefone vermelho lá no estúdio da rádio. Tinha, foi esse mesmo que Foi esse que tocou. tocou, pô. Oh, Quando o e telefone pergunta se vermelho. a gente queria atender. Fiquei assim, César, atende você, porque o horário já é seu. Ele, não, atende aí que eu estou colocando as coisas aqui. Nossa, mas foi assim. Eu fiquei com uma vergonha, mas uma Mas sabes que vergonha. isso dessas houve muitas e lá Pois, felizmente agora toda a gente vai contando e rindo, né? também é importante a gente rir-se desse tipo de coisas. Entrei na papelaria para comprar Durex também. Gritei da porta assim: o senhor vende Durex? Aí o moço, todo constrangido: não, procure na drogaria. Eu, tá, obrigada. Eu falei: ué, que estranho vender fita gomada na drogaria. Aí na drogaria eu entendi o que era. Eu, ai, meu Deus do céu, só estou dando mancada aqui. Espero que eu não dê nenhuma aqui Para no quem nosso não, para quem não, bate-papo, hein? não sabe, fita cola, a nossa Fita fita cola cola. cá em Portugal, no Brasil chama-se Durex. Sim, Durex cá pois, em porque era Portugal o é uma nome da marca de marca. preservativos. Pois é. E aqui no Brasil, Durex era a marca da fita cola. E aí, como era a única fita cola disponível, o nome ficou muito marcado, né? Então, ninguém chama de. Assim, provavelmente os muito velhos chamem de fita gomada, mas os novos nem sabem o que é fita gomada, só conhecem Durex. E aí era muito engraçado, né? É por isso que quando as pessoas dizem, é a mesma língua. Você quer ver, Ricardo? No dia que eu cheguei, que foi tirada essa foto, que eu estou até abraçada com a Adriana, e também depois estou abraçada ao César, aquilo foi no dia que eu cheguei. Estava tendo um almoço na rádio, acho que pela inauguração da frequência de modo oficial, foi feita uma festa na rádio, né? Aí eu fui ao banheiro. Quando eu entro no banheiro, tinha uma placa escrita assim: carregue no autoclisma ao usar a sanita. E eu fiquei meia hora para entender o que era. Porque aqui no Brasil se diz aperte a descarga ao usar o vaso.
Quer dizer, não tinha nenhuma palavra que eu conhecesse. E eu fiquei assim, gente, o que será isso? Aí eu chamei uma menina da rádio, que já estava acostumada com os brasileiros, falei, pelo amor de Deus, o que está escrito ali? Porque eu juro que eu falo a mesma língua, mas eu não consigo entender. Aí ela me explicou o que era. Eu falei, ah, tá. Isso para as pessoas que acham que a gente fala a mesma língua, tá? Sim, A não. primeira vez também que eu, logo que me assentei aí na rádio e tal, eu me matriculei na Aliança Francesa de Lisboa, porque eu fazia curso de francês no Brasil e não queria interromper. Como tinha Aliança Francesa, eu falei, vou lá me matricular. Daí estou eu correndo para a estação da Amadora para não perder o comboio. Vira-se uma pessoa para mim, tens horas que me digas? Eu, oi? Tens horas que me digas? Aí eu falei, cara, eu entendi o que a pessoa disse, mas não está fazendo muito sentido. Eu perguntei muitas vezes, no final a pessoa já estava berrando comigo, assim, tens horas que me digas? Aí eu, que horas são? Tá, tudo bem. Aí disse as horas para a pessoa. Então, Olha, assim... e disseste-lhe só as horas ou disseste-lhe também os minutos? Dá. É que a gente acha que não é que estávamos fazer. Que horas são? Horas são duas. Queres os minutos também ou não vale a pena? Olha, mas foi muito engraçado. Os primeiros tempos em Portugal, eu mandava cartas para minha mãe só com as diferenças de vocabulário, o que eu estava apanhando para aprender, sabe? Muito, mas olha, uma experiência dessa, trabalhando no que eu já trabalhava no Brasil, cercada de brasileiros de toda parte, porque tinha gente de São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Brasil, enfim, tinha gente de todo quanto é lugar, né? Foi uma experiência inenarrável, inenarrável. Eu tinha 23 anos. Você consegue imaginar isso? Você com 23 anos desbravando, sabe, o velho continente, descobrindo as coisas. Foi assim, é uma lembrança que eu guardo no coração para a vida. E assim, sempre tinha sido o meu sonho trabalhar na Rádio Cidade, porque ela estreou aqui no Rio em 1977 e eu era ouvinte. Acho que um pouco por causa dela eu acabei optando pelo curso de comunicação. Mas nunca tinha imaginado ser locutora de rádio. Nunca achei que isso fosse minha verve, que eu tivesse talento para isso, não mesmo. Até que, em 82, eu me candidatei à vaga de locutora, mas assim, visando a Rádio Cidade, porque ela foi o que revolucionou o rádio aqui no Brasil. Até então só se fazia rádio de modo muito conservador, muito sério, uns vozeirões muito carregados e tal. Não havia uma comunicação jovem. Ela foi quem instalou essa comunicação jovem. Mas sabes, então, nossa, daí cá em Portugal foi um bocadinho o mesmo. Apesar de nós estarmos a falar de duas rádios cidades diferentes, a Rádio Cidade do Brasil era 89 ponto qualquer coisa a frequência, salvo erro, eu acho que já apanhei por aqui também dados. Não, a do Rio era 102,9. Pronto, a de São Paulo, acho que era 94,9. A de São Paulo, não sei, realmente. Pronto, mas apesar de estarmos a falar de... Lembrei, 96,9. Pronto. Pronto, então era essa que eu acho que já apanhei aqui, algumas informações, imagens mais antigas. Foi de onde saiu o César Rosa, inclusive. Foi a tal que virou depois Sucesso, ao invés de Cidade, porque perdeu o direito de uso do nome. Pronto, mas acho que por acaso foi uma coisa engraçada, foi que todas as rádios cidades, tanto em Portugal como no Brasil, nenhuma se aguentou, infelizmente. Chegaram, fizeram um sucesso estrondoso, mudaram a maneira como a rádio estava a ser feita na altura e depois acabaram. Infelizmente. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho muito difícil você conseguir ficar
renovando o sucesso. Eu acho que o sucesso ele acontece por vários fatores, uma conjunção de fatores que acontece ao mesmo tempo. Então, é muito difícil você reproduzir isso mais adiante, porque os fatores mudaram-se. Então, você precisa mudar também, né? Olha, E aí fica difícil. isso vai me levar à minha próxima pergunta. E normalmente isto costuma ter duas perguntas, mais ou menos, ou 2 pontos de conversa. E, portanto, este é o segundo. Primeiro perguntei-te, então, das tuas melhores memórias da passagem por Portugal. Se portanto, a Rádio Cidade em Portugal, falada pelos brasileiros, acabou aqui há uns anos atrás. Há um projeto agora com o Saudade de Cidade, onde eu fui buscar essa informação e apesar de eu não saber quem é que está por trás daquilo, é um projeto que eu continuo a colaborar ou a ajudar de boa vontade, tanto que estes vídeos depois acabam por ser lá colocados também, e onde eu vou buscar estas pérolas, até para vos, nuns casos recordar, noutros casos envergonhar, mas se a Rádio Cidade não tivesse acabado, como é que tu vias a Rádio Cidade hoje em dia? Tu estiveste ligado à rádio até há muito pouco tempo. Como é que tu vias a Rádio Cidade hoje em dia? Achas que continuava a ser um projeto de sucesso? Achas que tinha que sofrer grandes alterações para continuar a ser um projeto de sucesso? A fórmula brasileiros, uma rádio brasileira em Portugal, se continuava a resultar ou não? Olha, pode ser que resultasse pelo fato da curiosidade, né? Pelo fato de ser um sotaque diferente, como eu acho que, de repente, um projeto de uma rádio falada em português de África, de repente, faria sucesso também, seria um nicho, Nós né? já cá temos. Nós temos Ah, é? RDP. Espera um segundo. Desculpa, era um espirro que fugiu. Imagina. Estava aqui mesmo. Eu estava a dizer, nós temos cá a RDP África, a Radiodifusão Portuguesa África, que emite maioritariamente programas brasileiros, programas africanos e da diáspora, com notícias, com música, portanto, maioritariamente temos então a RDP África. Bom, mas retomando então aqui, nós temos cá em Portugal a RDP África, que portanto, faz isso, é maioritariamente falada por malta de Cabo Verde, de São Tomé, tens as notícias de lá, portanto, e maioritariamente a música também que passa é de lá. A única coisa que eu acho que eles passam cá é o futebol. Portanto, o futebol é o futebol daqui de Portugal, é o campeonato português. Não passam, acho que ainda não passam o campeonato angolano ou cabo-verdiano, portanto, acho que ainda não passam o futebol lá, mas o futebol é de cá. Mas pronto, portanto, esse projeto existe já há muitos anos. Não é uma rádio de sucesso, é uma rádio chamada Rádio de Nicho, mas é uma rádio que tem o seu destaque dentro do panorama português. E, portanto, se calhar por isso também ficou a faltar a rádio dos brasileiros. Olha, quem quiser abrir pode me chamar que eu faço feliz. E sabes que há muita gente a dizer ao Ruizinho que está. Algumas pessoas vão dizendo ao Ruizinho, e eu sou uma delas, está na hora do Ruizinho sair da reforma. Fazer qualquer coisa. Fazer uma rádio de sucesso outra vez. Mas ele deve estar tão bem sossegadinho a curtir a reforma. Cá dele dizer. Alô, agora, Ruizinho! Bota para funcionar de novo. Há de eu estar a pensar, agora vou-me estar a meter em trabalhos outra vez. Então a outra deu-me tanto trabalho, agora vou-me estar a meter em trabalhos outra vez. Não, mas deixou. Mesmo. Ele praticamente morava na rádio, sabe? Ele já me chegou aqui a contar, já foi um dos entrevistados a passar aqui pelo canal, e mesmo ele dizia, ele dormia muito pouco e o pouco que dormia era a ouvir a Rádio Cidade. Ele diz que teve não sei quantos anos sem conseguir dormir como deve ser depois que a rádio acabou porque não tinha a rádio para ouvir. Oh, meu Deus. Olha, Selma, eu não sei se tens mais alguma coisa que queiras contar. Eu vou-te dar os últimos minutos para mandares beijinhos, abraços, palmadas e chapadas, estás à vontade.
E se tiveres mais alguma coisa para dizer, mais alguma história para contar, que queiras contar, estás à vontade, a sério, não tem problema. Olha, eu, em primeiro lugar, primeiro mesmo, gostaria de te agradecer por manter essa ponte com um momento tão especial da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Muito, muito, muito obrigada. Agradecer também à família Duarte por ter me levado para Portugal para essa aventura que foi fazer rádio em Portugal. A todos os ouvintes que, por acaso, me ouviram em alguma emissão da Rádio Cidade, muito obrigada pela audiência. A quem não me ouviu, siga o canal, porque aqui tem a memória da rádio. Foi um momento em que vários fatores colaboraram para que fosse um sucesso. Eu, na verdade, quando cheguei já para uma rádio que era sucesso, porque quando ela ainda era pirata, ela já tinha dito a que vinha, né? Ela já se desenhava uma emissora de sucesso. Então, eu cheguei muito confortavelmente para fazer o que eu já fazia no Brasil, levar essa expertise para Portugal. Foi uma honra, foi uma possibilidade enorme. Então, eu só tenho a agradecer. Agradeço demais mesmo, fiz amigos aí. Eu tenho uma amiga que mora no Algarve, a Hilda, que nós somos amigas até hoje. Ela já veio cá, ficou em minha casa e nos conhecemos por causa do rádio. Então, o rádio ele modificou completamente a minha vida porque criou essa relação com pessoas que eu não conheço, mas com quem eu durmo, tomo banho, almoço, viajo, pego trânsito, eu estou o tempo todo com a pessoa, eu faço companhia, eu acalento quando a pessoa está triste, eu rio junto quando a pessoa está feliz. Claro. Então, eu acho que essa é a função do rádio. Eu espero continuar cumprindo, apesar de ter quase 60 anos, eu espero ainda voltar a fazer rádio, porque é o que me faz bem, viva e feliz. Muito obrigada. Viu? Esperemos que voltes rapidamente ao rádio, até porque tu alguns dos teus programas que chegaste a fazer eram de rock, não era? Era de música rock. Sim, é porque a primeira emissora onde eu trabalhei era uma rádio de rock. Então, o rock ficou carimbado em mim. Bom gosto musical, sim, sim. Obrigada. Mais 5 pontos a teu favor. Depois tornei a fazer uma rádio de rock em São Paulo, a 89, que é uma emissora que existe até hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao rádio tudo que ele me deu a possibilidade de trabalhar com música, o que é um prazerzaço, me deu a possibilidade de trabalhar conversando, que é uma coisa que eu adoro entrevistar, tal como a Adriana contou a você, eu também adoro entrevistar, acho até que eu nasci para isso, e também concordo com ela, você é um entrevistador, apesar de você não saber. Olha, eu já disse aqui no ar, já disse várias vezes, eu não tento fazer disto uma entrevista, eu tento fazer disto uma conversa. E é se calhar da melhor maneira como isto corre, é precisamente assim. Em vez de ser uma entrevista, é uma conversa descontraída. Mas essas são as melhores entrevistas, Ricardo. São aquelas que ficam soando a um bate-papo de velhos amigos. Pronto, então, olha, que assim seja. Selma, mais uma vez, então, muito obrigada. Vocês estão aí desse lado, hoje já fomos recordar então um bocadinho da rádio. Podem ouvir ainda, pelo menos a música passa ainda no Saudade de Cidade, que eu acho que já por lá ouvi numa das programações. Podem não ouvir também no Facebook, portanto podemos recordar aqui a Selma a cantar. E esperemos que haja ainda certos da passagem dela a passar ainda no Saudade de Cidade. De qualquer das maneiras, foi mais uma das vozes femininas da Rádio Cidade a passar por aqui, a fazermos aqui uma viagem de 30 e muitos anos atrás no tempo, não foi, Sam? O tempo passa demasiado rápido, caramba. Certeza. Olha, mas então mais uma vez, obrigado por esta passagem. Vocês estão em casa, já sabem, não se esqueçam, subscrevam o canal. As redes sociais da Selma também vão ficar aqui por baixo. Podem subscrever.
Deixem-me só pedir desculpa da minha parte aos seguidores da Selma, porque ela pensou que isto ia ser uma live e então anunciou isto como sendo uma live, mas não, fui eu que me expliquei mal. Isto vai sair em direto no sábado, não se zanguem com ela, podem se zangar comigo à vontade. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Um grande abraço. Selma, não se desligue. Vamos só